O texto está em Cantares, capítulo 2, versículo 15. Cantares de Salomão, em algumas traduções Cântico dos Cânticos, em algumas traduções só Cânticos, capítulo 2 e o verso 15. Quem achou pode ler. Capítulo 2, versículo 15. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Somente esse versículo. Na tradução que a irmã leu, apanhe as raposas e as raposinhas que estão interferindo na plantação, estão tentando estragar a plantação porque já está pronta, já está dando flor, já está na estação certa. Eu quando o Senhor me trouxe esse texto, um pouco incomum, porque Cantares de Salomão, tem muitas pessoas que não gostam de ler, porque parece que é um livro poético, né? É um livro poético dentro da Bíblia, né? E esse livro de Cantares é muito interessante, porque fala do noivo e a noiva. E ele traz para a gente uma menção de Cristo conosco, que somos igreja. E essa preocupação que o sábio Salomão escreve aqui, nesse capítulo que nós lemos especificamente, vai falar de uma canção que o noivo está cantando para a esposa e que a esposa começa a entender o que o esposo quer. E eles começam a conversar nessa canção. E quando ele vai chegar nessa parte, ele tem uma preocupação. Ele fala assim, olha, cuidado com as raposas e com as raposinhas, que antes que elas estraguem a plantação, antes que ela estrague tudo aquilo que foi feito, que foi constituído entre nós. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas que podem interferir no projeto que Deus tem para nós. Eu fui pesquisar, né, e eu sempre que a gente pesquisa, é uma fonte infindável. Quando você começa a pesquisar, uma coisa puxa a outra, e você vai pesquisando, e eu fiquei fascinado com essa questão de vinha, de plantação de uva. Eu fui pesquisar e raposa e raposinha a raposinha não é uma raposa pequena. A raposinha era uma planta que ela crescia junto com a videira, com a plantação de uva, que ela tinha um formato parecido, mas ela trazia um dano muito grande para a plantação. Ela crescia junto e parecia que fazia parte da videira, mas não fazia. Parecia que estava junto ali e ela causava alguns transtornos para o crescimento. Ela impedia o crescimento, ela poderia causar infertilidade, ou seja, a videira poderia parar de dar frutos por causa dessa planta, essa raposinha crescendo junto com ela, e também poderia causar a morte da videira, ela podia perder a vida. O interessante é que quando o noivo fala desse cuidado, ele fala, cuidado com a raposa e com as raposinhas. Tinha dois tipos de preocupação. Essa raposinha, ela crescia junto. E a raposa, ela vinha e tentava comer a raiz, porque ela não alcançava o fruto. Porque você vai ver que a vinha, ela começa no chão, mas ela começa a dar fruto em cima. Ela não dá fruto embaixo. Você tem que seguir na vertical por 2 metros, e depois você faz um sistema para você colocar os ramos da videira por cima, para que aí sim ela comece a dar fruto, porque ela não dá fruto embaixo, ela dá fruto em cima. Então a raposa, ela não tem estatura para alcançar o fruto. O que ela vai querer fazer? Ela vai querer estragar a raiz do fruto para que aquele fruto caia e ela possa usufruir disso. Porque tem até um hino de uma banda que eu gosto muito, Catedral, que é a raposa e a uva. E eles falam que uma raposa vinha andando livremente, aí olhou um cacho de uva, ela achou a uva maravilhosa. Aí ela tentou alcançar e não conseguiu. Aí ela começou a falar assim, mas essa uva não era tão boa. Ah, essa uva não deve ser saborosa, deve ser ruim, porque não conseguiu alcançar. Então, o que o noivo estava preocupado com a noiva? Que muitas das vezes vão se infiltrar no meio de nós pessoas
que querem o nosso fruto, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, e quando não conseguem, começam a depreciar. Como quem diz, o fruto que a Kelly produz não é tão bom. O louvor, não, ela é desafinada. Não, mas o Joel, não. Começo a depreciar, porque eu queria tanto o fruto que Deus colocou na sua mão e eu não consigo ter, que eu começo a depreciar, eu começo a querer estragar a sua raiz para que você não produza mais. Ou então até o ponto de estragar o fruto para que nem você usufrua do fruto e nem quem está à volta. Por que o noivo estava com tanto cuidado em relação a isso? Porque ele sabia que se uma dessas duas coisas começasse a entrar na vinha, poderia corromper todo o trabalho de um ano, de mais de um ano, muitas das vezes na vinha. Então ele tem o cuidado de falar assim, olha, toma cuidado, porque vão surgir algumas coisas que vão parecer que querem o seu bem, vão parecer que querem trazer um crescimento para a sua vida espiritual, mas elas vão acabar causando doenças na sua vida, vão acabar causando esterilidade, vão acabar acabando, redundante com a sua vida. Porque se nasce junto, parece igual, mas não é, você vai achar que é comum. Você vai achar que não tem problema nenhum. Mas tem o mesmo formato, a mesma folhagem, a mesma roupa, só que nem sempre vai estar de acordo com aquilo que Deus tem para você. Porque tem um formatozinho da videira, e é fácil de copiar. Porque se tem uma raposinha que está crescendo, que tem o mesmo formato, é porque esse formato, entre parênteses, é copiável. É fácil de executar. Porque é fácil ser igual a você. É fácil, eu copio os trejeitos do Lei. É fácil eu me parecer com... A barba está quase igual. Eu posso me parecer com o Lei. Só que eu não posso gerar o fruto que o Lei está gerando. Porque o fruto que Deus determinou que o Lei gere, não é o fruto que Deus determinou que eu gere. E se eu quiser me parecer com ele, eu vou até parecer fisionomicamente falando, mas eu não vou conseguir gerar o que ele vai gerar. E tem muitas pessoas que estão no nosso meio, nas nossas vidas, que vêm para acabar com aquilo que você está gerando. Algumas amizades, algumas propostas, algumas artimanhas do inimigo parecendo ser coisas do Senhor e não são. E às vezes acaba causando uma perda. O fruto já estava em flor, ou seja, a flor é o último estágio para que dê o fruto. Eu lembro que minha avó tinha uma plantação de morango aqui, quando dava a florzinha do morango eu já ficava feliz, porque depois da flor vinha o morango. E eu já logo pegava e tacava açúcar e comia. A flor é o último estágio, ou seja, o que estava falando? A plantação já está no último estágio para dar um fruto, e o fruto é para saciar a fome. O fruto é para dar o alimento. Aquilo que nós geramos não é para o nosso próprio consumo, é para o consumo dos outros. Aquele fruto que o Senhor quer que nós damos, aquele fruto que o Senhor quer que nós geremos, é para alimentar outras vidas. Porque aquilo que o Senhor está entregando por mão Jonas é para que ele edifique outras vidas, por exemplo, lá onde ele está trabalhando. O fruto que ele está colocando no meu coração é quando eu encontrar um cliente, eu poder falar assim, olha, já tá maduro o fruto, prova. E isso vai ser tão natural que a pessoa não vai recusar. Ela vai provar do fruto e já vai ver que o fruto é bom. Porque foi gerado dentro de você e através do Espírito Santo. Qual que é a preocupação dessa vinha? É que nada interrompa o processo natural. Porque Eclesiastes 3 diz que para todo propósito debaixo do céu tem um tempo determinado. Vai ter o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de abraçar, o tempo de afastar, de abraçar. Tudo tem um tempo determinado. Então o agricultor, que é o nosso Deus, ele já determinou o tempo, cada tempo determinado em nossas vidas. Cada processo, cada estágio. E ele está aguardando cada resultado desse estágio. Primeiro ele plantou. Depois ele vai olhar cuidadosamente para ver se todas as raízes estão na terra do jeito que tem que estar. Ele vai preparar um lugar para você crescer. E depois ele vai preparar um lugar para que você dê fruto. Porque primeiro você cresce, depois você dá fruto. Porque esse lugar de crescimento não é um crescimento como o mundo vê. De uma falsa prosperidade. Agora ele cresceu, agora ele tem 3 carros, 5 casas, agora ele tem um emprego que ele ganha milhares,
não é esse crescimento, é um crescimento em Deus. Que é aquele crescimento que ele acompanha a cada dia. Como Jesus foi acompanhado pelo Pai. Porque Jesus, com 12 anos, ele estava ensinando no templo. Ensinando os homens da lei. E depois, passam-se anos até que comece o ministério dele com 30. Deus acompanhou cada etapa desse ministério. Quando a mãe dele chega e fala, olha, acabou o vinho, ele fala, não é chegada a minha hora ainda. Porque tinha um tempo determinado até para o próprio Cristo. Então nós estamos num momento de crescimento, mas crescimento não físico. Não é crescimento financeiro, é crescimento espiritual. Porque a própria palavra fala que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas que estão acima mencionadas no capítulo 6, todas naturalmente serão acrescentadas. Porque quando eu cresço no Senhor, eu não tenho que me preocupar com pão. Quando eu cresço no Senhor, eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã. Quando eu cresço no Senhor, Ele vai cuidar dos ramos que eu estou dando fruto. Ou seja, os meus filhos, a minha família, o meu trabalho, tudo Ele vai cuidar. Porque eu estou buscando um crescimento nele. Mas quando eu estou buscando um crescimento material, quando o meu foco é totalmente físico, quando o meu foco é totalmente material, esse crescimento espiritual não acontece, porque eu estou direcionando meus esforços para que eu cresça sozinho. E quando eu quero crescer sozinho, quem dá o crescimento sou eu, não é Deus. Quando eu busco a minha própria vontade, quem dá o crescimento sou eu. Porque você tem que sustentar aquilo que você criou. Mas quando é Deus que cria dentro de você e você fala, Senhor, eu quero que seja feita a tua vontade e não a minha, Ele fala, agora eu vou dar o crescimento. Agora você plantou, enregou na sua vida, mas quem vai dar o crescimento sou eu. E essa preocupação com a vinha, eu fui pesquisar como é que funciona a plantação. É muito interessante. A plantação da vinha não é fácil. Você tem que ter um terreno específico, ele tem que ter uma inclinação correta, ele não pode ser qualquer terreno. Eu não posso chegar em qualquer terreno e plantar uma vinha. Eu tenho que pesquisar o terreno, eu tenho um espaço de uma plantação para outra, para que uma não atrapalhe a outra. Ou seja, o terreno tem que estar em declive de uma angulação de 20 graus, por exemplo. Tem que ter toda essa preparação. O Senhor, Ele vai preparando o nosso terreno para receber aquilo que Ele tem para nós, desde que nós nascemos. Ele vai preparando a inclinação, ou seja, a vontade de ouvir a sua palavra. O desejo do nosso coração, o Espírito Santo vai colocando a inclinação para que nós tenhamos sede de ouvir a voz dEle. Para que cada dia que a gente acorda, a gente fala assim, Senhor, eu quero mais. Ah, mas você quer mais dinheiro? Não, eu quero mais da tua presença. Ah, mas você quer mais carros? Não, eu quero a tua presença. Vai criando a inclinação no terreno. Depois ele vai plantar e isso demora de 85 a 200 dias para ficar pronto. Não é você planta hoje e amanhã você já colhe. Tem todo um processo. E para cada tipo de uva, para cada tipo de semente, para cada tipo de terreno, vai sair uma qualidade específica de uva. Uma que vai ser para o consumo, nós comemos, como a gente vai lá na feira e come. Outra vai ser para a produção de sucos integrais, como a gente vê, ou o vinho. Para cada objetivo tem um tipo de uva. Isso mostra a diversidade do que Deus tem para nós. Para cada terreno, Deus plantou uma semente específica que vai dar um fruto específico para um fim específico. Então o que ele plantou no coração da irmã Raimunda vai ser algo que vai gerar um fruto específico que ele espera dela. Diferente do fruto que ele espera da minha mãe. Cada um, porque ele já preparou o terreno de acordo com aquilo que ele espera. Depois que faz isso, ele determina o crescimento da uva. São 3 coisas: luminosidade, intensidade e temperatura. Quando Deus fala que nós somos a luz do mundo, é porque nós não podemos ficar escuros, ficarmos apagados. Para que dê o fruto, nós temos que estar de acordo com a luz. Não podemos gerar um fruto quando nós estamos em trevas. Não podemos gerar um fruto quando nós estamos num lugar sem claridade. Temos que estar num lugar que vai gerar. Porque se não tiver a luz, se não tiver Cristo, se não tiver o referencial, nós acabamos perdendo a probabilidade de crescimento. Nós temos que estar atentos para que cada coisa aconteça no seu devido momento.
luminosidade, intensidade, porque tem pessoas que não são constantes. Tem pessoas que começam bem e amanhã tá mal. Começam bem e amanhã já terminou. Ah, não, eu desisto do projeto. Eu desisto de caminhar. Eu desisto de dar fruto. Eu desisto de gerar. Porque chegou um determinado momento em que a pessoa encontrou um obstáculo e perdeu a intensidade. Porque a própria palavra fala: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque seu trabalho não é vão. É constância, intensidade. Aquilo que não é intenso, ele perde o sabor. Aquilo que não é intenso, ele perde Por exemplo, se o café, por exemplo, ele não é intenso. Se o café, por exemplo, ele perde a intensidade, você não consegue sentir o gosto dele prolongado. O que está acontecendo aqui? Se não tem intensidade, se não tem luminosidade, vai acabar o fruto não sendo bom. Vai chegar no dia da colheita, vai colher e vai falar assim: poxa vida, faltou intensidade. Ou faltou luz. Faltou uma temperatura, porque lá em Apocalipse fala que aquilo que não tem a temperatura correta, ou seja, que não é quente nem frio, que é morno, o Senhor tem vontade de vomitar. Tem que ter uma temperatura certa, tem que ser quente. Porque senão o fruto no final vai ser ruim. E quando Deus fala que Ele quer que o fruto esteja pronto, que Ele quer que o fruto esteja maduro, é porque Ele tem um propósito. Nada que nós fazemos para o Senhor é em vão. Nada que você passou, o terreno que você foi plantado, o crescimento que você está tendo, a posição que Deus te colocou, por que tem que estar longe do solo? Por que a uva ela tem que ser plantada num terreno em declive, depois ela tem que subir numa altura de 2 metros e depois ela tem que estar na horizontal e longe do solo? Porque lá em Colossenses 3 diz que mais pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Porque quanto mais próximo da terra, mais frutos terrenos nós vamos dar. Mas quanto mais próximo do céu, mais frutos do céu nós vamos dar. Ou seja, o que Deus está falando? Olha, eu vou te tirar da terra, eu vou providenciar um crescimento para você, mas é para você estar perto de mim para dar o fruto do jeito que eu quero e não do jeito que você quer. Porque tem coisas que Deus propicia para nós, nós crescemos, estamos bem. Aí daqui a pouco eu quero dar o fruto para mim. Eu começo a falar: olha, aconteceu isso porque eu falei. Aconteceu aquilo porque eu orei. E não é assim que funciona. Se gerou um fruto foi porque Deus cuidou de cada detalhe na sua vida. Foi porque Deus olhou cada minúcia do terreno que é você, para que o fruto fosse de acordo com a vontade dele. Não foi para que o fruto desse para você se vangloriar, para dizer: olha que uva bonita que eu sou, olha que vinho saboroso que eu sou. Se você é alguma coisa, foi porque Ele providenciou o crescimento. Se o patamar que você chegou financeiramente, culturalmente, academicamente que você chegou, não foi para o seu bel prazer, foi para a glória dele. Eu falei que nós somos guiados por propósitos, e todo propósito de Deus é maior do que os nossos. Porque Isaías 55:8 diz que os seus pensamentos são mais altos do que os meus pensamentos. Porque o meu pensamento é limitado, é pequeno, e o pensamento dele é muito maior. E muitas das vezes a gente vai para a faculdade achando que o propósito de estar na faculdade é você ter um diploma. E não é. O propósito de você não estar na faculdade é você ser luz aonde você está. A consequência de você ser luz onde você está vai ser o diploma. O propósito de você estar numa empresa não é para você ganhar dinheiro. O propósito de você estar na empresa é você ser luz naquela empresa e um referencial para aquela empresa que você está. Você ganhar dinheiro lá vai ser uma consequência do propósito de Deus na sua vida. É que a gente sempre vai colocar o nosso propósito na frente. Eu vou trabalhar porque eu quero ganhar dinheiro. Eu vou me formar porque eu quero ter um diploma. E não é isso. É o inverso. Deus só propiciou que você estivesse naquele lugar para que você fosse sal. Para temperar o que está insípido. Se te colocou naquele lugar para você ser luz. Porque aquele lugar, muitas das vezes, é em trevas. Nós temos aqui várias pessoas que participam do ambiente acadêmico e é um ambiente conturbado. É barzinho após barzinho, é convites atrás de convites, é fora de propósito. Aí chega alguém de propósito e fala assim: eu não vou me contaminar. Eu propus no meu coração não me contaminar. Mas como é que você consegue? Eu não preciso comer do manjar do rei para eu ser bem alimentado. Eu não preciso comer daquilo que todo mundo está comendo para eu mostrar que eu sou melhor.
Porque o que vai te caracterizar no reino de Deus não é o quanto igual você é ao mundo, mas o quanto diferente você é dele. O quanto você se posiciona em relação às coisas desse mundo e fala: eu não quero me contaminar, porque eu quero dar um fruto bom. Eu quero que o meu fruto possa alimentar uma geração inteira. Eu quero que o fruto que Deus colocou na minha mão para eu produzir, eu possa chegar e oferecer para cada pessoa e ela saber: esse fruto é bom. Esse fruto não tem conservantes. Esse fruto não tem a interferência humana. Esse fruto não tem nenhum agrotóxico. Esse fruto foi exclusivo, foi Deus que colocou no meu coração e eu estou gerando, está puro. Porque um coração quebrantado e puro o Senhor não vai desprezar. O próprio Davi fala assim: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, que o meu coração esteja limpo de tudo que possa interferir o Senhor, de ter a majestade dentro dele. O interessante é que em alguns momentos vão querer mudar essa vinha para a horta. Lá em Reis a gente vai ver uma história de um homem chamado Nabote, que ele tinha uma vinha modesta, mas estava perto de uma propriedade de um rei chamado Acabe. O que Acabe queria? Acabe queria transformar uma vinha em uma horta. Ele queria transformar algo que demora muito tempo para acontecer, muitos dias, para ser uma coisa instantânea. Porque alface você planta hoje, dá 10 dias você já colhe. É rápido. As pessoas hoje estão querendo trocar aquilo que Deus colocou na sua mão por coisas que são rápidas, a geração do fast food, que vai gerar rapidinho, mas que não vai ser um alimento bom. Aquilo que Deus colocou nas nossas mãos não pode ser negociado. A vinha que Deus colocou na sua mão não pode ser transferida. Porque aquilo que Deus colocou no seu coração pode ser compartilhado, mas transferido não. Você pode compartilhar sonhos, você pode compartilhar visão, você pode compartilhar palavras, mas você não pode transferir a unção que está dentro de você para outra pessoa. Você não pode negociar isso por um prato de lentilhas igual fez Esaú. Porque vão oferecer propostas, vão aparecer pessoas que vão dizer para você: olha, precisa de você negociar, porque aqui você vai ganhar dinheiro. Eu te ofereço terras maiores para você do que aqui você está. Mas o interessante não é produzir na terra que estão te dando para negociar. O interessante é você produzir na terra que Deus confiou a você que produzisse. Ah, mas é pequena, é limitada, mas é ali que Deus vai dar o crescimento e o fruto que Ele espera de mim. Agora a gente vai lá para João 15. Jesus Cristo fala que Ele é a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. E Ele fala que o que não dá fruto nessa videira é lançado fora e queimado no fogo. Mas o que dá fruto é limpo, é podado para que cresça cada vez mais. O que Ele está dizendo aqui? Que vão ter pessoas que estão nele, mas não vão gerar. Vão ter pessoas que estão em Cristo porque é legal estar em Cristo. É vantajoso estar em Cristo. Está na moda estar em Cristo. Mas eu não gero nada. Eu estou vivendo a minha vida como se nada fosse acontecer. Eu me contento com a minha salvação, eu já estou salvo. Mas eu não gero. Eu não consigo dar uma palavra para a pessoa que está do meu lado há 10 anos. E eu não consigo dar uma palavra de esperança e de vida eterna para ela. Eu só consigo me encher. Só que quando eu não dou fruto, o que o agricultor faz? Que é Deus. Ele tira os ramos que não dão frutos e lança no fogo. Já os ramos que estão dando fruto, ele poda. Ou seja, o que é a poda? A poda é uma limpeza. O que Deus faz naqueles que estão dando fruto? Ele limpa para aquele que é limpo, se limpe mais ainda. Ele justifica para aquele que é justo, justifique-se mais ainda. O que Ele está fazendo? Está um momento em que Deus está pegando aqueles que estão gerando fruto, Ele está tirando algumas arestas, Ele está tirando algumas pontas, Ele está tirando algumas pessoas que não estão na mesma visão, que não estão no mesmo sentimento. Está falando assim: olha, eu vou limpar para que você possa dar mais frutos. Ah, mas eu gosto tanto de estar com aquela pessoa, mas junto com ela você não vai dar fruto. Ah, mas eu estou pensando, mas esse não vai dar fruto. Eu tenho que limpar. E o processo de limpeza, ele vai tirar alguma coisa, muitas das vezes, que te dói, que machuca. Às vezes pode ser um emprego. Ah, mas como é que eu vou sustentar
Às vezes é um emprego que está te limitando de ser o que Deus quer que você seja. Às vezes é um relacionamento que está te impedindo de ser o que Deus quer que você seja. Às vezes é uma amizade que está impedindo de você ser o que Deus quer que você seja. Você já está dando fruto? Deus vai começar a limpar. Porque o importante para Ele é o resultado. O importante para Ele não é o meio, o importante para Ele é o fim. E Ele tem um fim glorioso para nós, mas se nós deixarmos algumas coisas entrar no meio, esse fim pode ser corrompido. O resultado pode não acontecer. Quantos aqui já foram no mercado e pegaram uva sem semente? Sem caroço? É melhor, não é? Mais fácil. Mas como é que você planta uma uva que não tem semente? Ela tem que passar por um processo de laboratório. Ela não é naturalmente constituída. Ela não é naturalmente feita. Porque qual que é a sequência natural? Toda fruta ela tem uma semente ou um caroço dentro dela, que quando ela é lançada na terra, aquela semente abre e começa a gerar o mesmo fruto que foi lançado. Só que uma uva que não tem semente, ela não serve porque ela foi modificada por um sistema. Ela foi modificada por um lugar que tratou ela e falou assim, você tem que ser desse jeito, você não pode ter semente. Muitas das vezes nós passamos por alguns lugares que nos trataram dessa forma. Você não pode ter semente. Você só vai gerar conforme a minha receita. Se não tiver na minha receita, você não vai gerar. Se não tiver no meu laboratório, você não vai gerar. Se você não tiver debaixo da minha mão, você não vai gerar. Aí Jesus vem e fala assim, olha, não é assim que eu trabalho. Não é assim que eu trabalho. Porque eu não quero ninguém feito artificialmente. Eu não quero ninguém moldado por mãos de homens. Eu não quero ninguém trabalhado artificialmente para gerar um fruto que é até gostoso, é até fácil de comer, até melhor para comer, mas que não é verdadeiro. A uva sem semente, ela é um plágio da uva original. Tem muitas pessoas que são uvas, mas não tem semente. Tem muitas pessoas que são fruto, saborosos, vistosos, bonitos, mas não tem semente. O que Deus está falando? Eu não quero esse tipo de pessoa. Eu quero pessoas que vão gerar outras pessoas. Eu quero sonhos que vão gerar outros sonhos. Eu quero pessoas que não estão preocupados se vão ser modificados no laboratório para ficar melhores e mais fáceis de lidar. Porque é mais fácil você lidar com uma uva sem semente porque você não tem trabalho. Eu me recordo que quando eu era criança, eu abria a uva no meio, tirava a semente e depois eu comia. Dava trabalho. Você pega a uva sem caroço, não tem trabalho. Mas muitas coisas, às vezes você tem que colocar a mão na massa, você tem que gastar energia, porque é um fruto verdadeiro. Porque o Pai fala que Ele procura verdadeiros adoradores. Se Ele procura verdadeiros é porque tem falsos. Se Ele procura verdadeiros frutos é porque tem frutos que não são verdadeiros, que vão aparentemente saciar a sede, a fome de alguém, mas no final é artificial. E tudo que é artificial a gente sabe que no nosso organismo, com o passar do tempo, faz mal. O que Deus está falando? Olha, eu quero frutos que vão causar o bem. Eu quero frutos que vão gerar vida. Eu não quero frutos que vão ao longo prazo gerar morte. Ao longo prazo serem contaminados com venenos que vão matar as raposinhas, mas que vão acabar com o fruto. Porque ao longo da existência, com agrotóxicos, com coisas que não são naturais, vão estragando. Você vai ver que quem não usa agrotóxicos, o fruto é muito mais caro. Se você for pegar um que usou agrotóxico e um que não usou, o mais barato é o que usou agrotóxico. Por quê? É muito mais valorizado o fruto para Deus aquele que não teve nenhuma interferência do mundo. Aquele que ficou distante das suas raízes, mas que ficou muito mais em contato com o céu do que com a terra. Porque não adianta nada eu ficar com a terra, sendo que eu não sou da terra. Porque a nossa origem é o céu, e o nosso destino é o céu.
A nossa condução terrena é um corpo constituído de barro, mas o que veio nas nossas vidas e nos tornou seres viventes é o fôlego de vida que o próprio Deus soprou na nossa narina. Então a nossa origem não é da terra. O que ele está dizendo? Quanto mais perto de mim você estiver, mais frutos você vai gerar. Quanto mais próximo dos meus propósitos, mais pessoas você vai alcançar para o meu reino. Porque não adianta nós passarmos a vida e nos contentarmos com a salvação. Ah, mas que heresia é essa que você está falando? Contentar com salvação? Salvação não é o fim das coisas, é o começo de todas as coisas. Você é salvo para dar frutos. Você não é salvo para ser cheio. Você é cheio para dar frutos. Salvação é o início de todas as coisas e não o fim. Eu sou salvo e agora não me importo com mais ninguém. Eu fui salvo e não quero nem saber mais. Lá em Judas, na carta do irmão de Jesus, antes de Apocalipse, fala que aquele que alcança uma vida para o Senhor, ele apaga uma multidão de pecados na sua vida. Ou seja, você foi salvo para restaurar vidas. Você está enxertada na videira verdadeira, que é Jesus, para que você dê frutos. Ah, mas eu já estou salvo, já está bom. Fica assim. Será que Deus se contenta com isso? Será que nós estamos agradando a Deus? Será que nós estamos fazendo propósito? Por que você acha que Deus te deu tanto conhecimento? Por que você acha que Deus te deu tanta inteligência? É para ser salvo somente? Tem muito mais coisas além da salvação. Deus nos chamou para estabelecer o reino dele aqui na terra. Porque nós seremos arrancados dessa terra, num abrir e fechar de olhos. Nós nos encontraremos com ele nos ares. Participaremos de um período chamado Bodas do Cordeiro, enquanto o mundo está passando por aquele dia terrível chamado Grande Tribulação. Depois desses 7 anos aqui embaixo e desses 7 anos lá em cima, nós vamos participar de um período chamado Reino Milenar, que é o reino que ele está pedindo para que nós estabelecemos dentro de nós. Porque Deus colocou o homem dentro do Éden, um lugar maravilhoso, e o homem perdeu. Aí Deus falou para você nunca mais perder, eu vou colocar o meu reino dentro de você. Porque lá em Lucas perguntaram o que é o reino de Deus. Aí ele fala, o reino de Deus não vem em substância aparente, não vem em estrutura, o reino de Deus está dentro de vós. E ele pregava a mensagem do reino aonde ele passava, como quem diz, olha, vocês têm que ir e dar fruto. Versículo 16 do capítulo 15 de João, vai dizer assim, não foste vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós, para que vades e dei fruto, e o fruto permaneça. Uma sequência. Primeiro, na época de Jesus, quem escolhia os mestres eram os alunos. Na religião judaica, quem escolhe o mestre é o aluno, não é o mestre que escolhe o aluno. É o aluno que escolhe o mestre. O que Jesus está falando assim? Olha, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Eu mudei a sequência natural para mostrar o quanto eu amo vocês. E outra coisa, eu não vou chamar vocês mais de servos, porque o servo não sabe para onde vai o seu senhor e qual é a decisão do seu senhor, mas eu te chamo de amigo, porque não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Quem nos amou primeiro foi ele, porque fala em João 3,16, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Jesus Cristo foi sacrificado antes que o mundo fosse feito. Ele foi sacrificado antes que a humanidade fosse constituída. Porque Deus já sabia que o homem ia falhar, Deus já sabia que o homem ia decepcionar, mas ele amou tanto o homem que ele falou assim, eu vou sacrificar meu filho por vocês. E aí o filho fala, foi nós que escolhemos vocês e não vocês escolheram a nós. Mas tem um propósito. É para ir, não é para ficar parado. Não é para nós nos contentarmos em uns cultos fervorosos, que nós sentimos a presença de Deus, e depois vamos para casa cheios, e depois não produzimos nada. É estar parado isso. Ah, mas eu vou todo domingo, eu não perco uma Santa Ceia, mas está parado. Você tem que ir e dar fruto. E não é somente dar fruto, esse fruto tem que permanecer. Por que tem que permanecer o fruto? Porque quando você faz que o fruto permanece, é porque está cuidando do fruto que você gerou. Por exemplo, o Júnior foi lá e deu fruto. Se ele deixar o fruto sozinho, ele vai parar de crescer. Mas se ele vai todo dia e cuida daquele fruto, Deus vai providenciar que aquele fruto cresça da forma correta, porque tem alguém cuidando.
O que Deus está falando para nós? Eu escolhi vocês para gerar. Eu não escolhi vocês para ficarem parados. Eu não escolhi vocês para sentar no banco, levantar a mão, falar em línguas e depois sair da igreja e não gerar nada. Não foi para isso que eu chamei. Essa geração tem que entender o propósito de Deus nas nossas vidas, que não é ficar parado, é para ir, vades e dê frutos. Porque a menor visão do reino é uma cidade. Pregar em Jerusalém, em Samaria e aos confins da terra. Você não vê falando de bairro. Não é em Guaianazes, é em São Paulo. Nós nascemos para mudar a situação do nosso estado. Nós ficamos aí. Ah, mas tem que mudar porque o país está em crise, tem que mudar. O presidente tem que mudar. Não vai mudar enquanto a igreja não foi igreja e não dá fruto. Por que o Brasil está entregue nesse governo e nesse império chamado corrupção? Porque quem governa não é o PT, é a corrupção que governa o Brasil. Nós entregamos o Brasil de mão beijada para o inimigo, chamado corrupção, para que ele governe e impere nessa nação. Mas por que está acontecendo isso? Porque a igreja não está sendo igreja. Porque a igreja não está dando fruto. Porque a igreja não está conseguindo mudar nem a vizinhança que ela mora, quanto mais o país. E ela quer que mude o presidente. Vai mudar o presidente e vai continuar a mesma coisa. Não é partido que vai fazer mudar o Brasil. É a igreja, sendo igreja, que vai mudar o Brasil. Por que o noivo estava tão preocupado com a limpeza da vinha? Por que o noivo estava tão preocupado com as coisas que estavam se infiltrando na vinha? Porque ele sabia que se não tivesse o cuidado com a vinha, o fruto que ele esperava no final, ele não ia poder beber. Porque lá em Mateus fala assim, ó, e não beberei desse fruto da vide até que venha beber convosco. Ou seja, o fruto que nós estamos gerando aqui, o Senhor vai degustar lá. Vai ser na eternidade. Por que tem esse cuidado com a videira dessa forma? Porque lá naquele dia, o fruto da vide, vamos ser eu e você que vamos gerar. Por que a noiva está se ataviando com veste de justiça aqui? Porque ela não pode ser uma noiva que vai encontrar de qualquer forma com o noivo. O que são vestes de justiça? Justificação de Deus em nossas vidas e nos nossos atos, de acordo com o propósito dele. Então o que ele está fazendo? Ele está purificando a noiva, limpando a noiva, porque a igreja, a noiva, vai se encontrar. Mas tem muitos crentes que não vão se encontrar com o noivo. Porque a igreja já foi separada. A igreja já foi limpa. Porque desde a eternidade ele era. Então ele já sabia o que ia acontecer. Mas nós temos que entender se nós somos crentes, que frequentamos culto, que participamos de momentos de adoração e de avivamentos, ou se nós somos uma noiva, ou se nós somos a igreja efetiva de Cristo. Porque é uma diferença. Tem crentes que não vão subir, mas a noiva vai subir, a igreja vai subir, e vai se encontrar com ele. E o diácono, que muitas das vezes é rejeitado, vai ser Jesus. Ele que vai servir a gente. Ele vai vir com lenço e falar assim, olha, eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Você não vai precisar mais ficar triste, já passou. Ah, mas eu sofri tanto, mas eu apanhei tanto, mas eu... Passou. Você chegou até onde eu queria que você chegasse. O seu fruto foi aprovado. É gostoso. Eu estou bebendo do fruto da vide. Eu sou a videira, vocês são os ramos que vão dar fruto. A videira é o conjunto. Os ramos somos nós. E os frutos são postos no ramo para que ele gere. O que Deus está falando? Ele está confiando o fruto dele para nós. E está esperando um retorno. Porque ele vai nos encontrar nos ares. No abrir e fechar de olhos. A Jerusalém celestial está descendo. Porque ela vai ser estabelecida aqui nesse reino. Nesse mundo. Mas depois que nós participarmos das bodas do Cordeiro com ele. O vinho, o pão que nós fazemos em memória dele, lá no céu vai ser ele que vai fazer para nós. Ele está com saudade de beber vinho. Jesus está com saudade. 2000 anos já se passaram que ele está sem tomar vinho. Esperando para tomar vinho conosco. Esperando para celebrar conosco. Por que você acha que você come várias vezes no dia?
Porque Deus tem um propósito com a mesa. A mesa não é simplesmente um momento em que você vai passar se alimentando. A mesa é um momento de comunhão. Você vai ver que a última Santa Ceia, a que ele preparou, foi numa mesa. A última palavra mais marcante de todas, que falou assim, olha, um de vocês vai trair, foi na mesa. Ele compartilhou o que ia acontecer. E a última coisa que vai acontecer não vai ser um púlpito. Não vai ser um microfone, vai ser a mesa. A última coisa que vai acontecer conosco, a mesa. Por isso que a gente tem esse propósito de a gente fazer um café, senta todo mundo, conversa, porque depois a gente vai participar de uma mesa no céu. Jesus não vai ficar pregando lá porque ele já pregou o que tinha que ser pregado. Jesus não vai ficar falando para você, olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo. O que você tinha que fazer, eu já devia ter feito. Então a gente tem que entender, eu estou enxertado na videira verdadeira, ou seja, ele propiciou uma oportunidade para que eu esteja nele. A minha função é dar fruto, e sem contaminar com nada, não deixar que ninguém interfira nesse fruto. Não deixar que nenhuma pessoa venha tentar roubar o entendimento que ele colocou. Porque tem muitas sementes ficando na beira do caminho, aí vem o ladrão, o passarinho rouba o entendimento. Deus te deu uma semente para que ela dê fruto. E tem que permanecer. As pessoas olharem você morrer, mas você deixou fruto. Você partiu para o Senhor, mas deixou fruto. Você deixou um legado, você deixou uma história, você deixou um exemplo, que é muito melhor do que deixar um apartamento, do que deixar um carro, do que deixar uma carreira promissora numa empresa para que seu filho assuma o seu lugar. Você deixar um exemplo, você deixar um legado, você deixar um sonho inacabado, como Davi deixou para Salomão. Ele sonhou, mas quem realizou foi o filho. E ele providenciou todos os recursos para que o filho pudesse fazer. Porque Davi colocou a mão na massa, pegou madeira, fez acordos comerciais. Quando Salomão chegou, ele teve o trabalho de reafirmar essas alianças que o pai tinha feito. Já pegar o que o pai tinha deixado de dinheiro, de estoque, de madeira, de pé, de tudo. E começar a obra. Davi deixou a semente. Salomão plantou. E quem deu o crescimento foi Deus. E na nossa vida vai ser assim. Tem sementes que nós vamos plantar, vamos regar, Deus deu o crescimento, nós vamos colher o fruto. E tem coisas que vão ser os nossos filhos que vão colher. Tem coisas que vão ser a próxima geração, mas nós não podemos deixar de gerar. Porque Davi simplesmente podia cruzar o braço e falar assim, eu não vou gerar não. Lá na Celso Garcia vai ter um templo chamado Templo de Salomão, não é Templo de Davi. Lá em Israel foi o Templo de Salomão, não foi o Templo de Davi. Eu não vou dar um nome reconhecido, não vou fazer. Mas Deus não nos chamou para ser reconhecido na terra. Deus chamou para ser reconhecido no céu. Porque Salomão não era segundo o coração de Deus, mas Davi era. Salomão podia ter feito o templo mais bonito que houve na terra, com a maior riqueza, com a maior... Mas a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. A gente tem que preocupar não é com o resultado daquilo que nós vamos fazer. Porque o resultado, quem vai garantir o resultado para nós é Deus. Não somos nós. Nós temos que ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. Nós temos que ser aquilo que a Bíblia fala que nós sejamos. Não que o homem ditou uma regra e falou, você tem que ser desse jeito. Criar você no laboratório sem semente. Criou você para que você seja sempre uma uva que Ele vai poder usar. Mas você nunca vai poder gerar outra uva. Só Ele vai poder gerar você. Deus não te chamou para isso. Ele quer gerar vida em nós. Ele quer gerar fruto em nós. Ele quer gerar algo em nós que seja eterno. Porque nós somos eternos. Nós estamos determinando aonde nós vamos passar a eternidade. Porque nós somos eternos. O corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus e a alma não morre, a alma é eterna. Nós estamos determinando aqui aonde nós vamos passar a eternidade. Nós estamos plantando aqui, nós vamos colher os frutos na eternidade. Porque a herança não vem no meio e nem no começo, a herança vem no fim. Vinde benditos do meu Pai, possui por herança o que eu já vos preparei. Isso você não vai ouvir hoje. Isso você vai ouvir naquele dia, quando você chegar lá no céu. Ele fala assim, vinde, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Mas tem pessoas que vão chegar e falar assim, mas em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro. Não, não foi no meu nome não, porque eu não te conheço.
Ah, mas eu era conhecido na terra. Eu preguei até na chaminha lá. Mas eu não te conheço. Ah, mas grandes congressos, eu ministrei em grandes congressos. Não te conheço. Que mensagem que você pregou? Eu não conheço a mensagem que você pregou. Porque a sua mensagem exaltava você e não a mim. O que interessa é ser reconhecido nos céus e não ser conhecido na terra. Porque muitos vão te esquecer, Serginho. Muitos vão me esquecer. Mas o importante é que o Pai não te esqueça. Porque Ele falou que pode uma mãe que amamenta esquecer dos filhos que amamentam, porém eu não me esquecerei. Ou seja, o que Ele está dizendo para você? Você pode ser não reconhecido por todos, mas ser conhecido por mim é muito melhor. Do que ser conhecido por todos aqui na terra e chegar naquele dia e falar assim, eu não te conheço. Ah, mas em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro. Não, você fez em nome de homens, em meu não. Ah, mas eu era da instituição. Você fez em nome da instituição, não foi no meu nome. Porque é uma diferença de frutos gerados em Deus e frutos gerados no homem. O fruto gerado no homem, ele não dá fruto. O fruto gerado em Deus, ele gera mais frutos cada vez mais que ele está mais próximo de Deus. Porque quanto mais próximo do homem eu estou, mais longe da vontade de Deus eu estou. Quanto mais preso a um formato que me foi imposto, mais distante de Deus eu estou. Tem a música do Resgate que fala, fora do sistema, longe eu caminho mais perto. Ou seja, perto de Deus, eu caminho longe dos homens. Perto dos homens, eu caminho longe de Deus. Porque os homens querem ditar o que nós temos que fazer. E Jesus não dita o que nós temos que fazer. Ele dá o exemplo. Você não vai ver Jesus obrigando ninguém a fazer nada. Jesus vivia aquilo que ele pregava. E o que ele pregava se tornava testemunho. Aí Paulo fala, sede meus imitadores como sou de Cristo. Ou seja, Cristo foi um testemunho para mim, eu vivo o que ele vive e agora vocês têm que me imitar também. Ah, mas Paulo era presunçoso? Não, Paulo era realista. Porque Paulo abriu mão de muitas coisas para seguir a Cristo. Paulo considerou esterco tudo que ele tinha vivido aos pés de Gamaliel. Toda a teologia da lei legalista que ele tinha vivido, ele teve que calar esterco. Porque ele conheceu a graça personificada no caminho de Damasco, que derrubou ele do cavalo. A melhor coisa que aconteceu com Paulo foi cair do cavalo. Ele caiu do cavalo literalmente. Caiu do cavalo, mas ele acordou para o reino. Ele acordou para Cristo. Ele ficou 3 anos no deserto aprendendo tudo com Cristo. Não foi com homens. E muitas vezes a gente está aprendendo com homens a ser homens. Não estamos aprendendo com homens a ser Cristo. Porque nós somos a sua imagem e semelhança. Nós estamos aprendendo com homens a ser homens que vão manipular outros homens. Mas não aprendemos com homens a sermos como Deus quer que nós sejamos. A diferença é essa. Paulo, ele aprendeu a vida inteira como devia ser um homem para manipular outros homens. Porque ele era fariseu. E o fariseu se valia da lei para dizer que era melhor. O meu fruto é melhor. Porque eu jejuo. Porque eu dou dízimo. Porque eu. Aí Paulo aprende que o maior no reino é aquele que pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Que o maior é o que serve, não o que é servido. Porque hoje em dia nós temos que servir a homens para que eles sirvam para nós. E nós esquecemos que nós temos que servir a Deus. Porque quem dá o crescimento é Deus e não é o homem. O homem vai te dar uma visualização perante outros homens. Vai te dar um status perante outros homens, mas não vai te dar o que Deus quer que você seja. O nosso referencial não tem que ser homens, tem que ser Cristo. O referencial infalível. Porque quanto mais nós olharmos para os homens, menos nós vamos parecer com Deus. Mas quanto mais nós olharmos para Ele, mais nós pareceremos com Ele. Moisés tinha que colocar um véu quando ele descia do monte, porque quanto mais próximo ele estava com Deus, mais a glória de Deus se refletia nele. Quanto mais próximo do povo ele ficava, menos a glória refletia. Olha o paradoxo, quanto mais perto nós chegarmos de Deus, mais próximos dele nós estaremos. Quanto mais próximo de homens nós estivermos, mais próximos de homens nós seremos. O que nós queremos imitar? A homens de sucesso? Com grandes impérios que manipulam a massa? Ou com Cristo? Que
Enquanto todos esperavam que viesse num palácio, veio numa manjedoura. Enquanto todos esperavam que viesse num cavalo branco, veio numa jumentinha. Enquanto todos esperavam que salvaria o mundo, acabando com o Império Romano, ele salvou o mundo numa cruz do lado de 2 prisioneiros. Sabe por quê? Porque Jesus não veio para realizar o que os homens queriam que ele realizasse. Ele veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ele viesse sem glória, numa manjedoura. Ele veio ao mundo num objeto de madeira e salvou o mundo em outro objeto de madeira. Da manjedoura até a cruz, do nascimento até a morte e da morte até a vida. Porque ele veio para dar vida e vida em abundância. Enquanto muitos esperavam que ele viesse num palácio todo suntuoso, enquanto esperavam que a entrada triunfal dele fosse num cavalo branco como que Salomão ganhou de Davi, enquanto muitos esperavam que ele ia salvar o mundo se colocando como um grande governador e que ia acabar com o Império Romano e que o povo de Israel não ia ser mais julgado pelo Império Romano, ele não acaba com o Império, ele acaba com a lei. Ele cumpre toda a lei e fala, agora todos têm acesso. Ah, mas não acabou com o Império. Mas ele deu algo muito melhor do que o Império. Ele deu a vida eterna. E ele se doou por nós. Sendo nós ainda pecadores, porque por causa de um homem entrou o pecado no mundo, e por causa de um homem a restituição desse pecado aconteceu. O Adão substituto, que é Cristo, por causa do pecado de Adão, ele morreu por todos os nossos pecados. E agora nós temos acesso. Mas o que ele pede para nós essa manhã é: dê fruto. Não pare de dar fruto. Ah, mas eu fui muito machucado. Eu vou te curar. Dê fruto. Ah, mas eu fui caluniado. Eu te justifico. Dê fruto. Ah, mas eu me decepcionei com fulano de tal. Dê fruto. Ah, mas eu não sou qualificado. Não é mesmo. Quem te qualifica sou eu. Dê fruto. Ah, mas eu não tenho capacidade. Não tem mesmo. Quem tem sou eu. O próprio Deus. Dê fruto. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua limitação, na sua fraqueza. Porque a matéria-prima da graça é o pecado. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a matéria-prima onde Deus trabalha é no pecado. Porque a palavra fala lá em Lucas capítulo 15, numa das 3 parábolas, fala que há mais prazer num pecador que se arrepende do que um justo que não precisa de arrependimento. Ou seja, você está falando assim, eu tenho muito mais prazer naquele que entra na minha presença e fala assim, Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu não sou merecedor, eu preciso da tua graça. Ele derrama a graça, do que aquele que fala, eu não sou pecador, eu sou melhor do que você. Ele tem prazer naquele que admite as suas falhas e não naquele que admite a sua grandeza. Porque a humildade precede a honra e o orgulho precede a queda. O que Deus quer? Deus quer uma geração humilde, que entra na presença dele e fala assim, olha, eu quero ser um vaso novo. Ah, mas já perdi a forma que o Senhor quer, eu quebro e faço outro. Ah, mas não tem importância, eu sou o oleiro, eu sou o agricultor. Se precisar cortar alguns ramos para que você dê fruto, eu vou cortar, mas eu quero que você dê fruto. Se for preciso moldar você de dentro para fora, eu vou moldar. Porque algumas coisas precisam ser tiradas de nós para Deus trabalhar através de nós. O meu poder se aperfeiçoa nas suas limitações. Porque quando estou fraco, é que sou forte. Estar é transitório. Hoje você está doente, amanhã você está curado. É transitório. Mas aquilo que você é, não muda. Quando você admite as suas fraquezas, as suas angústias, as suas dores, as suas feridas para o Senhor, fala, Senhor, está doendo. Porque não é errado ser homem perante os homens. O errado é querer ser Deus perante os homens. Porque quando você admite e fala, olha, eu estou mal hoje. Hoje eu estou triste. Isso não é errado. Você está admitindo a sua natureza, as suas fraquezas. Aí o poder de Deus começa a se aperfeiçoar aí, porque você declarou para ele, Senhor, eu não sou merecedor da sua graça, eu sou limitado. E agora a graça dele começa a tomar forma dentro de você e começa a te moldar. E para finalizar,
o Senhor, Ele tem os seus caminhos no meio de nós. Eu nunca vi Deus trabalhar através de alguém sem trabalhar antes em alguém. E cada um vai ter um estágio de molde. Porque, por exemplo, quando Deus está fazendo vaso, o oleiro, que é nosso Deus, ele molda por dentro e por fora. E o que dá o formato de fora é a mão que está por dentro. Porque Deus primeiro ele trabalha dentro de nós para depois trabalhar através de nós. Aquilo que as pessoas vão ver em você primeiro foi trabalhado dentro. E a mão de dentro, que coloca dentro, vai mexer em algumas coisas que às vezes nós não gostamos. Vai entrar na Samaria, que é o lugar que nós não queremos entrar. Aí Deus entra lá na Samaria, porque era necessário passar por Samaria, era necessário passar por algumas dores, era necessário passar por algumas perdas, era necessário se afastar de algumas coisas. Aí Deus entra na Samaria e vai dando formato. Aí depois, quando o vaso estiver pronto, vão falar assim, mas que vaso bom, que vaso belo. Mas só é porque foi moldado por dentro. Que nós possamos entender o que Deus quer para nós. Para que nós possamos entender que nós temos que gerar frutos. Independente da nossa limitação física, intelectual, espiritual, qualquer limitação que nós tenhamos, nós temos que gerar. Porque Abraão chegou até Deus e foi dar desculpa. Falou assim, não, o meu descendente vai ser o Damasceno Eliezer. Aí Deus vira para ele e fala, não, o que eu tenho aliança com você, o projeto que eu tenho com você vai ser aquilo que você vai gerar. Não vai ser aquilo que outros geraram. O cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas está atrelado ao que nós vamos gerar, ao que nós vamos produzir. E não por obrigação, mas por relacionamento. Porque quanto maior é a obrigação, menor é o relacionamento. Quanto mais obrigado eu sou a fazer alguma coisa, menor é o meu relacionamento para aquele que eu estou fazendo. Quanto maior obrigação você tem para fazer as coisas de Deus, menor é o relacionamento que você tem para com Deus. Os homens querem empurrar obrigações. Os homens querem te colocar num jugo. Aí Deus fala que o jugo dele é leve. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Ou seja, eu não tenho coisas que vocês não possam fazer. Mas eu não vou obrigar vocês a fazer. Vocês têm que fazer por relacionamento. Vocês têm que fazer por entendimento. O culto racional que nós prestamos, diferente dos cultos emocionais que muitas vezes nós vivemos, é o culto que nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo. Que é um culto racional, raciocínio. Eu entendo o que eu estou fazendo. Não é uma alucinação de momento que eu vou para casa e nem lembro o que eu vivenciei. E aí eu começo a transformar o meu entendimento e experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que nós possamos entender o que Deus quer nas nossas vidas nessa manhã. E tem um corinho bastante antigo, que eu queria que antes de nós terminarmos, eu queria que nós louvássemos todos juntos e lembrássemos, é bem antigo, eu creio que todo mundo aqui deve conhecer, e que você refletisse e que você se colocasse nesse lugar. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso